Eita glória, bom dia, graça e paz. Estamos aí ao vivo, amém? Junto com o nosso evangelista hoje mais uma vez, Reinaldo, né? Glória a Deus, a paz, bom dia. O povo começar a chegar aí para a nossa EBD. Eita glória. Eu fui vir de uniforme, né, Reinaldo? Hoje o Reinaldo. Eu aqui no vídeo de uniforme hoje. Mas amém. Estamos hoje aí, o pessoal está chegando, já começou a entrar aí, a galera quando vem tudo de uma vez, né? A gente deu uma atrasadinha. Mary, bom dia, graça e paz. Vamos, Mary, cadê? Solta aquele acordar, Mary. Solta aquele acordar bonito, vai lá, bota aí o despertador para todo mundo, para que a gente possa estar participando aí da nossa EBD online de hoje, ok? Cadê? Rafaela. Também, graça e paz, Rafaela. Tá trabalhando, mas vai tentar acompanhar. Tá igual o evangelista Reinaldo. Reinaldo às vezes tenta acompanhar lá. Né? Bora acordar, agora sim, né? Ele colocou. Acorda o Nelson aí se ele estiver dormindo, nosso irmão Nelson. Acorda ele aí, bota ele na live. Amém? Pra gente poder começar, evangelista. A aula de domingo passado deu fruto, hein? Pois é. Eu fui abençoado tremendamente aí pela Mari, o esposo dela, o Nelson. Amém. Glória a Deus aí. Obrigado, hein? Amém. Bem, irmãos, então nós vamos começar hoje aí. Hoje é a nossa terceira aula, evangelista. Né? Terceira aula aí, para a glória de Deus. Nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre a reforma protestante. Conforme combinado, deixa eu só ver aqui. Ela falou que o dia vai gritar ao vivo. A Michele também, ó. Tia Michele. Tia Michele, bom dia. Irmã Ivone, graça e paz. Então, nós vamos hoje, daqui a pouco vamos estar orando, amém? Nossa bispa chegou aqui também, nossa irmã André. A André está ao vivo hoje aqui, né? Ela geralmente acompanha online, mas hoje ela está aqui presencialmente, mas ela vai estar ali com o ensaio, com o Ministério de Louvor, por isso que ela não vai estar com a gente aí. Silvana. Até o final. Silvana, graça e paz. Se o Flávio estiver aí também, manda um abraço para ele. Amém? Nós estamos aí iniciando, ok? Glória a Deus. A nossa irmã André. Então olha só, hoje, evangelista, é a nossa terceira aula, né? A gente pode assistir ao vivo? Ó, a bispa, olha o privilégio hoje, Reinaldo. Privilégio e responsabilidade. Eu vou estar aqui ao vivo hoje, olha só que coisa. Daqui a pouco eles vão estar ensaiando, estão aguardando os outros integrantes chegarem e vão estar ao vivo aqui, amém? Adriana Paranhos, Deise. A missionária Adriana, diaconisa Deise, Shalom, graça e paz. Adriana Paranhos é missionária? É missionária, é a nossa missionária. Paranhos. Então, vou fazer o seguinte, a gente vai começar, evangelista, hoje, na nossa terceira aula, vamos falar mais um pouquinho sobre a reforma protestante, conforme combinado, vocês pediram, lá no privado, aí na outra semana, eu anunciei, a gente vai invadir, evangelista, o mês de novembro, então se prepara aí, porque vamos invadir o mês de novembro, falando sobre a reforma protestante. Nossa irmã Elane, graças a Deus, Nelson chegou. Nelson chegou, então a gente, nós vamos começar. Vamos aproveitar então, Monique bispa. Monique do... Orar pra gente aqui. Nossa bispa, olha só que coisa Monique maravilhosa. do Bruno, a Monique tia das crianças. Pode ser esse mágico. Eu vou sair aqui, a bispa vai estar orando então, juntamente com o nosso evangelista, para a gente iniciar. Vou aproveitar esse privilégio que a nossa bispa presidente está aqui para orar, para iniciarmos essa escola bíblica dominical, amém? A bispa morreu há uns 53 anos depois. Sem maquiagem. Shalom, a bispa está aqui toda feiosa, mas oremos ao Senhor, privilégio estar aqui, né? Amém. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ivan Clay e pela vida do evangelista Reinaldo, amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, te damos graças, Senhor, por esta manhã. Te louvamos e engrandecemos o nome, Ramaná e Assai, pela disponibilidade, Pai, dos teus filhos de estarem aqui, Senhor, nos ensinando, passando ensinamentos para nós, Senhor. Abra o nosso entendimento nessa manhã, Senhor, que nós venhamos, Pai querido, captar verdadeiramente, Senhor, e guardar na tábua dos nossos corações, Senhor, esses ensinamentos que toda manhã, Senhor, nós recebemos, Pai querido, dos teus servos, Pai. Toma o pastor Ivan Clay, toma o evangelista Reinaldo, Senhor, toma cada um que está nos assistindo nesta manhã, Senhor. Cria, o ambiente, Pai querido, de glória. Essa que é a atmosfera dentro de cada lar, Senhor, seja modificada.
que através da Tua palavra, da leitura da Tua palavra, das nossas orações, Senhor, almas sejam alcançadas dentro desses lares, Pai querido, porque, Senhor, através da pessoa que está nos ouvindo, Senhor, nós cremos, Pai querido, que o que for ministrado será passado adiante, Pai. Então, Senhor, nós te entregamos esse momento e já te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessas manhãs e por tudo que o Senhor ainda irá realizar hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Aleluia. Shalom. Amém, evangelista? Então, vou pedir para você, eu sei que tem gente chegando ainda, tem muita gente acordando ainda, bem, mas eu vou pedir para você já compartilhar aí essa live. Fernanda, a nossa irmã Fernanda lá de Camará, minha digníssima mãe, Lenilde, professora da minha mãe. Amém? A Jaque, ou seja, o povo está chegando aí. Amém? Vou pedir para você compartilhar essa live. Amém? Com todo mundo, compartilha no teu perfil, se você puder compartilhar no Zap também, nós agradecemos muito, é conteúdo para você, é um pouco da parte histórica da igreja que nós estamos falando, mas sempre tem conteúdo espiritual, não deixa, né, o evangelista Reinaldo, de ser algo muito espiritual para nós, o conhecimento é algo muito importante também, ok? Então você compartilha, nosso irmão Anderson chegou, Jorge Eduardo também está chegando aí, então a galera está chegando, tem mais gente chegando, evangelista. Se a gente for falar todo mundo, às vezes não dá, né? Mas o povo vai chegando, vai entrando e a gente vai acompanhando. Também não dá para citar todo mundo, porque senão a gente acaba parando, ok? Mas vamos lá, nós vamos entrar hoje então, evangelista, num período, na semana passada falamos sobre o período mais crítico da igreja, né? Como você deu aula na semana passada, falando sobre o período de perseguição, né, até os apóstolos. Hoje a gente vai dar uma avançada um pouco mais. Vamos falar ainda um pouquinho sobre isso? Né? A gente vai, na introdução de hoje, a gente vai falar mais detalhadamente sobre essa perseguição, sobre alguns imperadores que perseguiram a igreja, a começar pelo imperador Nero, tá? A gente poder ter um pouquinho mais de consciência do que os nossos antepassados passaram, né? E aproveitarmos melhor a liberdade que nós temos hoje de expressar a nossa fé. Amém. Então vamos entrar nesse conteúdo, ok? Isso é importante por quê? Né? Porque muitas pessoas acham que a igreja chegou até aqui e foi tudo tranquilo, né, evangelista? Muita gente chorou, muita gente perdeu sua vida, muita gente derramou sangue para que nós tivéssemos essa liberdade. E infelizmente hoje a gente vê que as pessoas hoje não aproveitam essa liberdade que nós temos, né? Isso aí talvez seja um grande... a gente está aqui na EBD, a gente tem hoje uma rede social que a gente pode estar falando, a gente não está fazendo presencial ainda. Então hoje a gente tem essa liberdade que antes não tinha, né? E inclusive ontem estava conversando eu com colegas justamente sobre isso, essa liberdade, porque o problema maior da igreja começou na má administração dessa liberdade, a partir de Constantino. A gente está falando. Bem, então vamos lá, vamos aproveitar. Eu li uma matéria essa semana, evangelista, que na China, né, os meios de comunicação procuram vetar o tempo todo, né, estão perseguindo, não permitindo usar canais da Coreia do Norte também. E a China já é um país evangelizado, né? A Coreia do Norte piorou mais ainda. Não se permite acesso nenhum a nenhuma informação online. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente ainda tem essa liberdade. Mais um acesso. De entrar, mais um acesso à rede social. Então vamos lá, vamos aproveitar o máximo do nosso evangelista aqui. Pode ir, evangelista, a gente vai pontuando aí. Então, na semana passada nós terminamos, né, falando sobre, basicamente sobre Constantino, né? Só que antes de nós darmos continuidade e falar sobre Constantino e os problemas que a igreja passou, eu queria rapidamente dar uma passada só para a gente ter uma ideia do quanto a igreja sofreu para ter até que tivesse essa liberdade. Para quem não sabe, o primeiro imperador a perseguir categoricamente a igreja foi Nero. Tá lendo aqui? Hoje a aula vai ser muito lida, tá? Nero chegou ao poder no ano 54. Na noite de 17 de julho de 64, um catastrófico incêndio estourou em Roma. O fogo durou 6 dias e 6 noites. 10 das 14 cidades ou bairros da cidade foram destruídas pelas chamas.
Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero. Vejam bem isso aqui, que assistiu a ele da Torre de Mecenas, no cume do Palatino, vestido como um ator de teatro, tocando sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Pelo fato de, preste atenção nisso aqui, pelo fato de 4 bairros onde havia grande concentração de judeus e cristãos não terem sido atingidos pelo incêndio, o que Nero fez? Nero, ele encontrou uma boa razão para quê? Para culpar os cristãos pela tragédia. E aí, daí em diante, eclodiu uma sangrenta perseguição contra os cristãos. Foi nesse período que Paulo ele foi preso e degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, cristãos sem conta foram amarrados em postes incendiados, vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma. Tá? Os historiadores dizem, inclusive, que faltou madeira para fazer cruzes, para poder pendurar os cristãos de tanto crente que foi morto nesse período. Que coisa triste. Os cristãos incendiados vivos para poder iluminar o jardim ali de Nero. Que coisa triste. Outro, Tácito, por exemplo, foi lançado nas arenas, enrolado em peles de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. Olha só. E em 68, boa parte do império se rebela e o Senado, no caso depois ele. E por fim ele se suicida, no caso Nero. No ano 66, parou não, explodiu uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima. Uma sinagoga judaica foi profanada e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma, eles se rebelaram e mandaram para lá o general Tito a fim de estancar a rebelião. A rebelião tornou-se mais e mais agitada. No ano 70, Tito ele cercou Jerusalém, derrubou os muros, destruiu o templo e passou a fio de espada milhares de judeus e promoveu a maior dispersão de judeus de todos os tempos, cumprindo a profecia de Jesus proferida no Monte das Oliveiras. Vamos ler aqui o texto? Mateus capítulo 24. Isso aí foi para que se cumprisse a profecia que disse Jesus, tá? A destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. 24, versos 1 e 2. Mateus capítulo 24, versos 1 e 2. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, foi nesse período que cumpriu a profecia dita por Cristo. No ano 70 depois dele, o templo de Jerusalém foi destruído para que se cumprisse aquilo que Jesus havia predito. Então, ou seja, a gente percebe aí, evangelista, que a igreja, perseguida, como a gente fala hoje, é histórico, A história de perseguição, ela sempre vai existir. A gente está falando aqui de um período de 70 anos após o nascimento de Jesus, Então a gente está falando de um período muito recente, em que ao mesmo tempo em que a gente vê o crescimento, as pessoas leem às vezes, evangelista, não sei se você tem essa sensação no livro de Lábios, e acha que foi uma coisa simples, pregar o evangelho, é uma coisa light, ou uma coisa boa, porque a alma se rendiu ao Senhor. Mas muitos, por não conhecer essa história que a gente está apresentando, essa parte da história que a gente está apresentando aqui, não tem noção de que para que haja esse crescimento que existe até hoje, muitas vidas, muitos cristãos tiveram sua vida ceifada. Não é isso? É verdade. A gente precisa entender que as tribulações, as perseguições, elas servem para poder
arrancar de nós tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual e no desenvolvimento da obra de Deus sobre nós e através das nossas vidas. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Ou seja, tem pessoas que quanto mais tribulação elas passam, infelizmente mais elas se endurecem, mais ficam duras, mais ficam cegas, mais ficam surdas, né? Em contrapartida, tem pessoas que passam por tribulação e conseguem entender o propósito daquela tribulação e aprende com ela e amolece, e fica sensível e passa a obedecer. Né? Então, evangelista Reinaldo, eu acompanho a parte de economia, então tem alguns youtubers que eu acompanho, e tem um judeu, né, que eu passei a acompanhar de um tempo para cá, chamado Benzuel, né, e ele falou algo muito interessante. Conheço. Conhece ele, né? Então, ele falou algo extremamente interessante: os judeus são 0,2% da população mundial, ou seja, quase que insignificante. Porém, você tem um número de 25% dos judeus bem-sucedidos em todo o mundo. As grandes empresas, os grandes negócios. E aí ele fala o seguinte: por que o judeu consegue prosperar tanto? Além, claro, da questão de Deus. Porque foi um povo tão perseguido, ele falou no vídeo disso, me chamou a atenção, porque a gente não para. Que eles aprenderam, na verdade, a lutar, aprenderam a continuar. Então, toda vez que um judeu ele não tem alguma coisa que funcione, ele não desiste. Como muitos hoje. Começa a pregar o evangelho, vem a primeira dificuldade, a primeira barreira, recua. O judeu, ele, historicamente, ele resistiu a tantas dificuldades, passando por cativeiro, passando por perseguições, que ele criou uma chamada, na psicologia chama resiliência, né? Então, ele criou uma resiliência tão grande que hoje a confiança em Deus é tão maior, porque já passaram, já venceram. Isso acontece com a gente. A nossa confiança em Deus, quando a gente passa por uma primeira prova, vem a segunda, a gente passa novamente, Deus vai dando vitória, isso vai aumentando a nossa resistência. Exatamente. Né? Então, nem necessariamente passar por uma perseguição é ruim. É verdade. Né? O problema não está naquilo que você passa, mas o que você faz com aquilo que você passa. Exatamente. Não importa o que façam com você, mas importa o que você faz daquilo que fazem com você. Exatamente. Aleluia. O pastor falou sobre o judeu, falou muito bem. A gente percebe que nesse período aqui de Tito, quando o templo é destruído, houve a maior dispersão, como nós aqui lemos. E o povo de Israel só foi se reunir novamente em Jerusalém em 1948, com o estabelecimento de Israel, né? Quando Israel volta para o seu país. Foi até um voto, dizer que o voto foi Minerva, foi de um brasileiro, né? Oswaldo Aranha, quando cria-se o Estado de Israel. Agora, olha o processo que esse povo passou. Mais de 1800 Ou seja, exatamente. A figueira floresceu. Aleluia, a figueira floresceu. E quando eu falo, sabe, tem certos assuntos que a gente fala em BD que eu sinto a presença de Deus quando a gente fala sobre isso aqui. Eu sinto a presença de Deus. Deus, ele, assim como Deus, ele, cara, o judeu nasceu para ser muito na mão de Deus e tem sido muito na mão de Deus, apesar de não reconhecer, né, Cristo, a divindade de Cristo, a gente já sabe tudo isso. E assim nós também, essa promessa respinga também sobre nós. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E quantos de nós não sabemos aproveitar as promessas que nós estamos debaixo de promessas, gente? A gente precisa entender que nós estamos debaixo de promessa. A maior dela é ser cheio do Espírito Santo, motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu não tenho dúvida, pastor, né, bispo, os irmãos estão aqui, que nós estamos aqui nessa manhã unicamente por conta de uma promessa que se cumpriu em nós. De que nós seríamos cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que... Quem é que não tem problema? Você que está aí em casa tem problema, a gente tem problema, estamos aqui ministrando para você e você está assistindo porque o Espírito Santo proporcionou esse momento. Essa é uma dádiva do céu. Nós estamos aqui aprendendo, né, com a história da igreja, com a história do povo judeu, com a história de tudo aquilo que o povo de Deus sofreu para nos edificar e nos inspirar a valorizar o que nós temos hoje, gente. Temos essa liberdade de estar aqui gravando. O pastor aqui na introdução falou sobre a faxina Coreia do Norte.
que o senhor falou aqui na introdução, que não tem liberdade lá para poder... Coreia do Norte hoje. Coreia do Norte. Elite. E a gente tem, então assim, tenha certeza, nós estamos sendo presenteados aqui, você também recompensando por essa manhã. Aleluia. Porque existem princípios espirituais, e quando nós obedecemos princípios espirituais, Deus nos recompensa. Aleluia. Deus nos recompensa. Deus está recompensando a nós, está recompensando a você e o Michel de Louco está aqui hoje nessa manhã. Amém? Então vamos lá. Ano 70. E ainda no ano 70, o imperador Vespasiano inaugurou o famoso Coliseu, onde a gente tem vários filmes, que retrata aí a luta dos gladiadores nazarenos. Tá? Foi no ano 70 que foi inaugurado por Vespasiano. Tá? Em Roma, na festa de inauguração, que durou 100 dias, mais de 10.000 cristãos, infelizmente, foram mortos pelas espadas dos gladiadores e pelos leões esfaimados da Líbia, servindo de espetáculo a uma multidão sangue sedenta. Isso Hollywood não mostra, né? Isso Hollywood não mostra. Isso Hollywood não mostra, Um dos filmes que eu mais gosto é o Gladiador. Eu já vi o Gladiador porque eu acho o filme me inspira, a recomeçar, porque de certa forma ele teve que recomeçar. Eu acho que ele foi muito inspirador, alguém que tem a sua esposa morta no caso, filho também morto, um cara que deu a vida dele pelo Império Romano, e a recompensa que ele ganha é essa. Mas eu acho interessante a forma como ele recomeça a vida dele, e isso para mim é muito inspirador. Eu admiro muito quem perde, sabe, quem vive assim, problemas assim acima da média, que às vezes tenta tirar a nossa fé e consegue recomeçar. Eu acho que isso é inspirador e a gente precisa, às vezes, de pessoas assim que conseguem dar a volta por cima para mostrar para nós que é possível. Então, no ano 81, não parou não. Aí entra um cidadão também, imperador chamado Domiciano, que começa a reinar. Ele foi chamado de Segundo Nero, tá? Por causa da fúria com que perseguiu os cristãos. Esse foi o primeiro... Preste atenção nisso aqui, ó. Esse foi o primeiro a arrogar para si o título de Senhor e Deus, tá? Então, o Domiciano, ele foi o primeiro a arrogar para si o título de Senhor e Deus. E no final do seu reinado, ele desatou-se novamente uma esmagadora perseguição à igreja. Foi também no tempo de Domiciano que a perseguição se espalhou, atingindo também a Ásia Menor. O apóstolo João, nesse período de Domiciano, foi nesse período que o apóstolo João, autor do Evangelho, das Epístolas e do Apocalipse, ele foi deportado de Éfeso para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. E a gente percebe, inclusive, que logo no início de Apocalipse vai dizer que João foi deportado por causa da palavra de Deus. Amém? A gente tem que entender que às vezes nós somos perseguidos por causa da palavra, tendo em vista que a palavra é o maior instrumento de transformação de um ser humano, da vida que Deus pode usar para poder mudar a vida de alguém. Então Satanás ele fica irado quando você lê a palavra, Satanás fica irado quando você prega a palavra, Satanás fica irado quando você medita na palavra. Então, vigie, quando você percebe uma luta muito grande para você ler a palavra, quando você encontra uma luta muito grande para ouvir a palavra, para participar de um culto, para vir à escola dominical, ou ouvir a ministração da escola dominical online, tudo isso é Satanás tentando te impedir de ouvir a palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela não volta vazia, antes faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo que foi designado. Então a palavra de Deus, ela incomoda o inferno. É verdade. Ela incomoda o inferno. Então, por causa da palavra, João foi deportado para a ilha de Patmos. Mas quem disse que alguém pode impedir a obra de Deus na vida de alguém que ama a palavra de Deus? Inclusive, quinta-feira, evangelista, eu ministrei em paciência, eu falei sobre isso.
né, sobre João e na ilha de Patmos. Eu falei, eles estavam num lugar que ninguém gostaria de estar, né? Eu até brinquei, o pastor Anderson falou sobre a ilha de Itacuruçá, eu ainda não fui na ilha, né? Não era a ilha de Itacuruçá, com certeza, né? Ele estava no meio de uma ilha em que, segundo os historiadores, era onde presos, condenados, né, onde se queria torturar o máximo possível, era lançado, era enviado para essa ilha. Mas mesmo com tudo isso, né, Deus usou João recebeu a revelação de Deus ali do Apocalipse, e isso para nós hoje, quem lê o Apocalipse, né, e às vezes tem pessoas que ainda falam para mim que não leem porque acham difícil, complicado, mas você vê o sacrifício, né, o que João passou para trazer a revelação, porque isso não foi revelado por evangelista de um dia para o outro. Ou seja, enquanto ele estava na ilha de Patmos, e nós imaginamos o sofrimento, as dores que eram causadas a ele, ele foi lá e se manteve firme em escrever aquilo que Deus revelou para ele, né? Ou seja, tem gente que qualquer coisinha, de boa, né? Vamos falar aí, tem gente que qualquer perseguiçãozinha, qualquer probleminha que acontece às vezes na igreja ou fora da igreja, já quer largar tudo, já não prega mais, já não quer falar mais, já não quer ministrar mais, já não quer louvar mais. Quando a gente entende a história do evangelista, acho que isso aqui é fundamental dentro do que você está falando, a gente para com esse negócio de mimimi, né? de crente vazio de cristal, né? Qualquer coisa. A gente vê o que essas pessoas passaram, essas perseguições, né? E o que aconteceu, por exemplo, na ilha de Patmos, e a gente não dá mais para ficar com esse negócio de qualquer coisinha. Para isso é a história, né? O Espírito Santo ele está usando essa palavra para a gente poder crescer um pouquinho, amadurecer um pouquinho, para de mimimi, para de deixar de fazer algo porque alguém faz, por favor. Pode ser. Tá. Pode ser. Então, a Rafaela colocou aqui, ó, a palavra liberta, a palavra alicerce para o crente como alimento. E é verdade. E ninguém poderia impedir com que João ele vivesse o propósito específico de Deus. Na conversa entre Jesus e seus discípulos, quando Jesus fala acerca do futuro de Pedro, né, que ele seria levado para onde ele não queria, ou seja, falando acerca do martírio dele, ele pergunta acerca do futuro de João, discípulo. E aí Jesus fala para ele, ó, o que te importa? O que importa é que ele permaneça. Ou seja, Jesus já estava falando acerca do futuro de João, o discípulo. E segundo os historiadores, João, o apóstolo, que foi para a ilha de Patmos, ele foi amarrado para ser jogado dentro de um caldeirão fervente. E os historiadores dizem que ele foi miraculosamente livre daquele caldeirão. Por quê? Porque importava que ele escrevesse o Apocalipse, para que fosse deixado para nós termos acesso a este livro. E eu acho interessante, ainda falando sobre o Apocalipse, no capítulo de número 3, o verso de número 8, quando João vai dizer assim, vai escrever, né, o que foi dito por Deus para ele, ele fala sobre a pequena força, ele fala assim, ó, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Entende? João era um homem que guardava a palavra de Deus, e por causa da mesma ele foi perseguido. Por isso, para a gente dar continuidade aqui, eu abro parênteses aqui para dizer o seguinte: seja fiel à palavra, viva a palavra, doa a quem doer, não tenha medo de contrariar amigos de trabalho, né? Pessoas de família, tua família. Afinal de contas, está na própria Bíblia que a gente passaria problemas, né? Às vezes até dentro do nosso lar, por conta do nosso amor e fidelidade à palavra de Deus. Mas digo amor e fidelidade à palavra de Deus verdadeira, tá? Porque Deus honra, Deus garante. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui, que a hora o relógio trai a gente. Uma hora para dar aula sobre essa matéria é realmente desafiador.
Tá? No ano ainda de Domiciano, né, houve o martírio do Policarpo, tá? Os cristãos que recusavam servir aos deuses do panteão romano eram castigados severamente. Policarpo, ele foi apanhado e aplicaram-lhe os mais dolorosos castigos. Ele, firme e resoluto, suportou todo o sofrimento. O juiz o instou com ele para que jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo para ficar livre. Mas Policarpo, com bravura, respondeu. Olha que Policarpo respondeu: vivi 86 anos servindo a Cristo e nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Aleluia. Quando finalmente o juiz o ameaçou, primeiro com frases e depois a ser queimado vivo, Policarpo respondeu que o fogo que o juiz podia acender duraria somente um momento, mas o fogo do castigo eterno jamais se apagaria. Aleluia. Atado já em meio à fogueira, antes que as chamas o devorassem, ergueu placidamente os olhos aos céus e agradeceu o privilégio de morrer como Marte. Tá? Aí no ano de 161 também se levantou um imperador chamado Marco Aurélio, né? Assinou o trono, governando até 180. No seu reinado também houve dura perseguição. No ano 249, Décio também, o imperador com Gilson, ele se vestiu de púrpura, né, disposto a restaurar a velha glória de Roma. O imperador acreditava que se todos os súditos do império voltassem a adorar os deuses, estes voltariam a favorecer o império, ou seja, incentivando a idolatria. Só um parênteses aqui, evangelista, trazendo para os dias de hoje, eu sempre gosto de aplicar esses cristãos perseguidos, como o evangelista está ensinando aqui, assim como o apóstolo Paulo, tinha uma coisa sensacional, evangelista, que a gente não vê nos dias de hoje. Eles tinham prazer de passar para a perseguição. Exatamente. Isso aqui é tremendo. Quando a gente vai ver as bem-aventuranças, Jesus deixou bem claro que aqueles que passassem pela perseguição seriam bem-aventurados. Então, esses homens, eles tinham prazer. Não era para eles algo dolorido. Claro, fisicamente sim. Ninguém aqui está falando que passar por um momento de apedrejamento, de prisão, que isso no físico é dolorido. Mas espiritualmente, esses homens tinham prazer de serem perseguidos por causa da palavra. Né? E hoje o que a gente vê não é isso, o evangelista. Né? É isso que mais me choca. Aqui, eu falo isso hoje, né? As pessoas me perguntam por que 37 anos no Evangelho, né? Você acha que em 37 anos quantas coisas a gente já não passou? Né? Quantas perseguições a gente já contou testemunho aqui, já foi apedrejado literalmente. Quem faz parte, quem não acompanha, presbítero Marcelo, senhor Janine, sabe que nós já fomos apedrejados, né? De certa forma, Deus não permitiu ali maiores danos para a glória de Deus, mas tacaram pedra, né? E a gente está falando aqui de 10 anos atrás. A gente está falando aqui de um período muito posterior. Claro, não é mesmo o apedrejamento que houve lá no passado, dos mártires, mas a gente não parou por causa disso. A pessoa que tacou foi na minha casa, né? Foi tentar me enfrentar na minha casa, né? E ali, para honra e glória do Senhor, Deus derrubou aquela perseguição e a gente conseguiu. E eu falei para ela: você ainda vai me ver, né? Antes a gente fazia a obra na rua, né? No quintal, e ela perseguia a gente por fazer no quintal. Eu falei para ela: fica tranquilo que o Deus no qual eu sirvo, Ele não vai permitir a gente ficar nessa situação por muito tempo. Nós vamos sair daqui, a gente não vai ficar no quintal não. Mas é o tempo dele, para a glória dele. E foi o que aconteceu. Hoje a gente está aqui, agora deu um pouquinho mais ar-condicionado. Então, mas a perseguição, e eu vejo hoje as pessoas não têm prazer nem em pregar. Muitas vezes não tem a perseguição, muitas vezes não tem o sofrimento, nem 10% do que eles passaram. E cadê o prazer de pregar? Parece cansativo, gente, parece que é uma obrigação, um trabalho para fazer. Exatamente, mas vamos avançar lá. É verdade isso aí mesmo, tá? E a perseguição não parou, né?
sobre ainda a perseguição de Décio, alguns cristãos fraquejaram, outros resistiram até a morte. A avalanche só não foi mais devastadora porque o governo de Décio durou apenas 3 anos. Entretanto, foi no fim do 3º século que desabou sobre a igreja a maior e mais cruel perseguição sob o governo de Diocleciano. Ok? Diocleciano. Este, em 303, lançou um edito ordenando a queima de todos os edifícios e livros cristãos, ok? Valorize a sua Bíblia e valorize o templo que hoje você tem como igreja, tá? Os cristãos foram privados de sua dignidade e de seus direitos civis, tá ok? Ele ainda ordenou que todos os líderes cristãos fossem encarcerados, presos os líderes. Todos os cristãos deveriam, sob pena de morte, sacrificar aos ídolos de Roma, tá? Assim, por causa de sua fé, os cristãos sofreram torturas e suplícios horrendos, tá ok? Essa brutal e sangrenta perseguição só teve fim com a promulgação por Galério do Edito de Tolerância. Bom, isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Edito de Tolerância, no dia 30 de abril de 311. Logo foram abertos cárceres e as pedreiras, e deles brotou uma torrente de pessoas aleijadas, arrebentadas, tortas, mas exultantes e com face brilhante de fulgor pela glória de Deus. Amém? Aleluia. Saíram arrebentados, mas saíram fisicamente, mas espiritualmente, né? Exatamente. Estavam exultantes. Essa diferença aí é que a gente não consegue muitas das vezes dimensionar por conta do evangelho que nós vivemos hoje, né? Que cá para nós é muito fácil ser crente hoje. Hoje é muito fácil, né? Pastor, mas tem perseguição? Tem. A gente tem dificuldade? Tem. Mas nem se compara ao que essas pessoas passaram para serem hoje. Então, se você é perseguido, dá uma glória a Deus aí, porque você é bem-aventurado por isso, amém? Deus está nos moldando aí para a glória do Senhor. Vamos lá. E é bem-aventurado mesmo, que a Bíblia diz, né? Sim, eu falo. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, né? Bem-aventurado. É o reino do céu. O tesouro de vocês no céu, lá vocês estão ricos no céu. Exatamente. Exatamente. Não conseguimos dimensionar, como a Mari está dizendo, o que esses homens passaram, tá? Mas teve fim, né? Sim. E aí, no ano 311, houve o estabelecimento da tolerância por Galério, a tolerância, ou seja, onde os cristãos tinham agora, de forma parcial, um pouco de paz, tá? No ano 311. Só foi realmente estabelecido o período de liberdade religiosa, não só para a Igreja de Cristo, mas para que todas as religiões expressassem a sua fé, no ano 313, sob a liderança do imperador Constantino. Esse edito é chamado Edito de Milão, tá ok? Edito de Milão, tá? Esse edito garantiu a liberdade de culto, não somente ao cristianismo, mas a todas as religiões até 381. Vamos lá. Dito isso, a gente vai acelerar aqui, né? Porque a gente só incrementou um pouco mais sobre a perseguição, que a gente falou muito superficialmente semana passada. Eu vou correr aqui, tá bom? Porque a gente vai ler muito hoje, então talvez eu aplique pouco, mas a gente vai ler aqui. O conteúdo de hoje eu vou começar com algo interessante aqui, dito por um reverendo da igreja presbiteriana, e a gente falou aqui sobre a liberdade que nós temos, e é isso que nós vamos falar hoje aqui, da liberdade que a igreja tem, né, a partir de Constantino, e o que trouxe de benefícios e malefícios para a igreja. Perguntaram certa feita ao reverendo Francisco Leonardo, ex-reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, Pernambuco: reverendo, se a igreja fosse mais perseguida hoje, ela seria mais fiel? E ele respondeu: não, se ela fosse mais fiel, seria mais perseguida. Isso deve
fazer-nos refletir. Seria um desastre. A verdade é essa. Seria um desastre. Hoje, se a igreja de hoje, evangelista, passasse metade do que esses homens do passado passou, a gente tinha menos da metade de cristão que a gente tem hoje. Hoje, infelizmente, e eu falo muito pela igreja brasileira, né? Talvez o reverendo aí, eu não vou falar até porque eu não tenho uma profundidade de conhecimento com relação à igreja em outras partes, mas a igreja cristã brasileira hoje, se ela passa metade do que esses homens passaram, ela não resistiria. É muito, infelizmente, muito modismo, muita coisa ainda do mundo que ainda muitas das vezes está agarrada na igreja. Então a igreja não está, a igreja se acostumou à facilidade. As pregações de hoje, infelizmente, são pregações voltadas, muitas delas para a prosperidade, para a facilidade, né? Que é só vitória, só vitória, só vitória, não é isso? Então fica difícil. Eu falo por nós mesmos como líderes, né? A gente precisa preparar a igreja não para facilidade, não só para os momentos, né, de glória, mas para os momentos de dificuldade. Mas resumindo, a igreja de hoje se passa por metade do que passou aqui, ela se perde, principalmente a igreja brasileira. A de fora eu não vou analisar não, mas a brasileira principalmente. Então vamos jogar por terra aí essa visão de que não, para a igreja se tornar santa, a igreja brasileira, para se tornar avivada, ela tem que ser perseguida, não. Quando ela é santa, quanto mais santa ela é mais perseguida. Percebe pela nossa expressão de fé individual. Você pode falar por si, eu falo por mim. Quanto mais próximos nós estamos de Cristo, mais perseguição nós temos, mais mal compreendido nós somos. Pode observar, começa a orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, se as pessoas não invertem e dizem que isso aí é porque você é fanático. É bem simples. Esses dias alguém me falou assim, mas é muita prova, é muita gente falando mal, falando assim, olha só, fica tranquilo, isso aí é o sinal. Eu costumo brincar, evangelista, nas pregações, que eu falo o seguinte, quando alguém fala para mim que o diabo está furioso, eu fico feliz, né? Porque isso aí é um bom sinal. Tem gente que se desespera, né? Quando Deus usa o profeta para dizer que o inimigo está furioso, fica não, se o inimigo está furioso com você, porque você está no caminho certo. É verdade, aleluia, glória a Deus. Vamos lá então, a vitória do cristianismo. Então agora a partir de 313 para cá, vamos lá. No período que agora vamos tratar, do imperador Constantino, o fato mais notável e também mais influente, tanto para o bem como para o mal, tanto para o bem quanto para o mal, foi a vitória do cristianismo. No ano 305, quando Diocleciano abdicou o trono imperial, a religião cristã era terminantemente proibida. E aqueles que a professassem eram castigados com torturas e morte. Contra o cristianismo estavam todos os poderes do Estado. Entretanto, menos de 80 anos depois, em 380, o cristianismo foi reconhecido como religião oficial do Império Romano. E um imperador cristão exercia a autoridade suprema, cercado de uma corte constituída de cristãos professos. Dessa forma, passaram os cristãos de um momento para o outro das arenas romanas, onde tinham de enfrentar os leões, a ocupar lugares de honra junto ao trono que governava o mundo. Constantino, o primeiro imperador cristão. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Os 2 rivais mais poderosos eram Maxêncio e Constantino, cujos exércitos se enfrentaram na ponte Múvia sobre o Tiro, a 16 quilômetros de Roma, no ano 312. Maxêncio representava a perseguição aos cristãos de natureza pagã. Constantino era favorável aos cristãos, apesar de ainda não se confessar como tal. Ele afirmou, atentem para isso, para vocês guardar isso na mente de vocês aí, título de conhecimento. Constantino, disse ter visto uma cruz luminosa com a seguinte inscrição, aí latim, in hoc signo vinces, ou seja, com este sinal vencerás. Mais tarde, adotou essa inscrição como insígnia do seu exército.
Constantino venceu a batalha e Machense morreu afogado no rio Tibre, tá? E por pouco tempo depois, em 313, Constantino promulgou o famoso Edito de Tolerância, né, que oficialmente pôs fim às perseguições. Somente no ano 323 foi que Constantino alcançou o posto supremo de imperador e o cristianismo foi então favorecido. Eu queria falar aqui sobre a conversão de Constantino, né, que ela é muito discutida e é desconfiada, né, pelos historiadores cristãos, tá bom? A conversão de Constantino, eu queria trazer alguns dados para vocês aqui sobre essa conversão de Constantino. Há um questionamento sobre os interesses, né, também dessa conversão, né? Dessa conversão de Constantino. Ó, por exemplo, Hernán Dias Lopes falando sobre a conversão, a suposta conversão de Constantino. Ele começa usando justamente esse termo. A suposta conversão de Constantino ao cristianismo abriu largas avenidas para a paganização contínua da igreja. Ou seja, então falando acerca da conversão de Constantino, Hernán Dias Lopes, pastor da igreja presbiteriana, usa a suposta conversão de Constantino para falar sobre a conversão dele, tá? E aí, outra referência aqui, dita por um historiador, Erwin Carnes, fala sobre essa conversão de Constantino. Diz assim, ó: numa batalha em 2012, quando parecia que os inimigos o venceriam, conta-se que Constantino teve uma visão de uma cruz no céu, com as seguintes palavras em latim: com este sinal vencerás. Tomando-os como bom presságio, ele derrotou os seus inimigos na batalha da Ponte Múvia, né? E aí a igreja poderia servir como, aí ele diz assim, ó: a igreja poderia servir como um novo centro de unidade e salvar a cultura clássica e o império. O fato de ter protelado o seu batismo até pouco antes de sua morte e de manter sua posição de pontifex máximos, sacerdote principal da religião pagã do Estado, parecem apoiar essa ideia. Ademais, a execução por ele ordenada de um jovem que poderia reivindicar o seu trono não condiz com a conduta de um cristão sincero. Talvez tenha sido tudo isso uma mistura de superstição e sagacidade em sua estratégia de governo. Ou seja, percebam que Constantino, que se dizia ser cristão, não se batizou. Se batizou quando ele estava prestes a morrer, e mais, ainda mandou matar um possível cidadão, um possível sucessor ao trono. Eu vejo isso aí, evangelista, que trazendo, né, como eu gosto de falar nos dias de hoje, né, por isso que eu falei, essa possível conversão, ela trabalhou muito mais pelos interesses pessoais dele do que propriamente dito para a igreja. Hoje você vê muito isso, muitas pessoas que falam às vezes em nome da igreja, que defendem a igreja, mas que infelizmente muitos deles estão muito mais preocupados com a sua posição, né? com os seus interesses pessoais. Quando a gente fala de conversão real, verdadeira, a gente passa a fazer como Paulo fala, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem governa a nossa vida agora é o Espírito Santo. Então, quando há uma conversão de fato e há essa liberdade do Espírito, eu já não ajo mais em busca dos meus interesses. Então, o que aconteceu com Constantino é que, embora Deus possa até ter usado ele para poder minimizar essa perseguição, mas nós percebemos que havia muito mais uma preocupação de interesses pessoais, e isso talvez fica mais evidente quando ele executa um possível sucessor, porque se ele executa porque havia uma preocupação com a posição dele, não com a igreja. Se ele morre, por exemplo, por causa disso, é uma coisa. A partir do momento em que ele mata para poder não correr risco, né, ele faz o inverso daquilo que a gente vinha falando antes. Né? Ou seja, os interesses. Aí eu pergunto hoje, né, para você que está aí assistindo a live,
Será que hoje não é diferente? Quantas pessoas hoje que na igreja agem por interesse próprio, né? Interesse por seus interesses, se dizem cristão, né? Se dizem, fazem às vezes até determinadas coisas que nos chamam a atenção, mas quando você às vezes vai analisar, ele está muito mais preocupado com o interesse pessoal do que o interesse do reino de Deus, né? É verdade, né? E a gente vai ver aqui agora alguns bons resultados, alguns resultados para a igreja. Primeiro, é o fim da perseguição, a gente falou aqui. Não só de perseguição, o problema vive a igreja. Nem só de perseguição não vive a igreja. É verdade. Tem o tempo de perseguição, mas também tem o tempo de paz. Amém? Entenda uma coisa, existe uma diferença entre você estar num período de guerra, tá? E você viver em guerra. Nós estamos em guerra, mas nós temos paz no nosso coração. A Bíblia promete para nós paz, a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É a paz que ela não é limitada às circunstâncias. Exatamente. Tá? Você não é louco dizer, não, está tranquilo, eu estou bem. Não, você não está bem, você está mal, você está passando por um problema. Reconheça o problema, mas reconheça também que Deus é maior que o problema. Reconheça também que você tem a paz que excede todo entendimento dentro de você. Paz você tem que ter. Exatamente. Você não pode estar num período de anos e anos de melancolia, depressão e viver isolado, né? Viver dentro de um quarto, nada disso. Isso aí não é bíblico não. Isso aí não é bíblico não. É natural que você passe por sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento. Sim. Uns sofrem mais e outros sofrem menos. Por quê? Na eternidade você vamos entender. Até porque Paulo vai dizer que Deus ele não dá além daquilo que podemos suportar. Exatamente. Não é interesse de Deus que a gente mereça, evangelista. Exatamente. Eu não tenho interesse, prazer nenhum. Não tem. Agora, ele sabe até onde eu e você podemos suportar. Então, exatamente. Como eu já ministrei aqui, não adianta fazer biquinho, bater pezinho, né? Dar uma de coitadinho, porque não adianta. Se Deus entender que você e eu temos condições de passar e suportar isso que você está passando aí, então não adianta. É você buscar o Senhor, é você se edificar a palavra para você vencer. Né? O propósito de Deus nisso tudo aí é você e eu vencermos. Exatamente. Deus não tem interesse na tua derrota, na tua perda, não. Deus tem interesse em ver você passar e vencer, para que aqueles que hoje te perseguem, para aqueles que hoje olham para você e duvidam, eles possam olhar lá e falar assim: nossa, ela passou, ele passou pela perseguição, passou pela prova, passou pelo deserto, mas venceu. Porque foi isso que os inimigos olharam para Israel. Foi isso que quando Israel saiu do Egito e os egípcios falaram: deixa eles lá, porque eles não vão sobreviver no deserto. E eles saíram para o deserto e depois eles começaram a perceber que o povo estava avançando e depois venceu não só o Egito, mas as nações. A Bíblia vai dizer, as nações olhavam para Israel de forma diferente. Exatamente. Quando eles avançaram, foram crescendo no deserto. Foi o divisor de água. Mar Vermelho foi o divisor de água. As 10 pragas foram o divisor de água. Como é que esse povo sobreviveu ao deserto? Exatamente. Passou tanto tempo no deserto e ainda por cima não só passou, mas se multiplicou, cresceu, prosperou. Exatamente. Então é isso que vai chamar a atenção. Exatamente. A perseguição, o deserto que a gente passa hoje, evangelista, ele faz com que as pessoas olhem para você e para mim de forma diferente. Eu duvido que alguém que esteja passando por uma dificuldade muito grande vença se as pessoas vão olhar para você depois da mesma forma que olhavam antes. Duvido. O Espírito Santo está falando poderosamente com pessoas aqui, Entenda uma coisa. Luta que você procurou, tu tem que sair dela. Agora, a luta que Deus te levou, para de orar para Deus te tirar. Ore para Deus te fortalecer, para te fortalecer, te dar vitória nessa prova. Isso eu tenho aprendido há pouco tempo. As coisas apertavam, já estava pensando em desistir, já orava assim: por quê? Não. Ore para Deus te fortalecer em meio a essa tribulação que você está passando, e você vai ver como é que você vai sair vitorioso e mais maduro dessa peleja. A gente precisa entender, aprender isso. Ore para Deus te dar estrutura, não ore para Deus tirar dessa prova. Não ore, não corra da onde Deus estabeleceu. Sofra, mas pedindo a Deus para te revestir com o poder do Espírito Santo. Entendeu? O povo de Israel, lembra? Nós falamos 70 no cativeiro. Eles aprenderam. Eles queriam que Deus tirasse eles lá. Achavam que, segundo os historiadores, Flávio José,
achou que eles foram levados cativo, uma oração, Deus iria ouvir a oração, ouvir eles, e eles iriam ser livres de uma semana, um mês passou e nada, um ano passou e nada, 2 anos passou e nada, 3 anos passou e nada, 70 anos, e aqueles que achavam que Deus iria ouvir uma oraçãozinha deles de uma tigela e ia livrá-los, agora não acreditavam mais de que Deus pudesse libertar eles de lá. Mas depois de 70 anos, ele falou, agora sim é o tempo, e Deus livrou eles prevaleceram no cativeiro. Você tem que prevalecer em meio às tribulações, você tem que ser forte em meio às tribulações, e não correr delas. Não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Adão caiu no Éden, não foi no deserto não, ele tinha um paraíso lá, aleluia. Mude o ambiente que você está pela unção, algo muito poderoso dentro de você. Exatamente. Há algo muito poderoso dentro de mim, é o poder do Espírito Santo, não é por força, não é por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Maior que está dentro, que está em nós, do que o que está lá fora, do que Satanás, do que seus demônios, do que os homens carnais. O maior que está dentro de nós. Pare de dar desculpa, ora a Deus pedindo força, não seja covarde, força mediante tribulação, você vai sair mais do que vencedora, porque isso é a promessa de Deus, amém? Então, resultado da igreja restaurada, período de paz, fim dos sacrifícios pagãos, dedicação de templos pagãos ao culto cristão, doações eram feitas agora à igreja, privilégios concedidos ao clero, ao sacerdote, proclamação do domingo como dia de descanso, tá? Cessaram, como já dissemos, as perseguições. Durante 200 anos antes, em nenhum momento os cristãos estiveram livres de perigos, acusações e morte. Entretanto, desde a publicação do edito de Constantino, até o término do império, a espada não foi somente embainhada, mas enterrada. Os templos das igrejas foram restaurados e novamente abertos em toda parte. No período apostólico, celebram-se reuniões em casas particulares e em salões alugados. Mais tarde, nos períodos em que cessavam as perseguições, durante o tempo de Diocleciano, alguns desses templos foram destruídos, e outros confiscados pelas autoridades. Todos os templos que ainda existiam quando Constantino subiu ao poder foram restaurados, e aqueles que tinham sido destruídos foram pagos pelas cidades em que estavam localizados. A partir dessa época, os cristãos desfrutaram de plena liberdade para edificar templos, que começaram a ser erguidos por toda parte. Esses templos tinham forma e tomavam o nome de basílica, tá? Isso é importante você gravar aí. Os templos tinham o nome de basílica, ou seja, do salão da corte romana, um retângulo dividido por filas e colunas, tendo na extremidade uma plataforma semicircular com assentos para os clérigos. O próprio Constantino deu exemplo mandando construir templos em Jerusalém, Belém e na nova capital, Constantinopla. 2 gerações depois começaram a aparecer as imagens nas igrejas, tá? 2 gerações depois começaram a aparecer imagens nas igrejas. Os primeiros cristãos tinham horror a tudo que pudesse conduzir à idolatria. Em muitos lugares, os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. Esses fatos sucediam principalmente nas cidades, enquanto nos pequenos lugares a crença e a adoração pagã perfuraram durante gerações. A palavra pagão originariamente significa morador do campo. Mais tarde, porém, passou a significar um idólatra, alguém que não pratica a verdadeira adoração. Em todo o império, os templos dos deuses do paganismo eram mantidos pelo tesouro público, mas com a mudança que se operaram, esses donativos passaram a ser concedidos às igrejas e ao clero cristão. Em pequena escala a princípio, mas logo depois de maneira generalizada e de forma liberal, o dinheiro público foi enriquecendo as igrejas e os bispos
os ministros e todos os funcionários do culto cristão eram pagos pelo Estado. Era uma dádiva bem recebida pela igreja, porém de benefícios duvidosos. Então aqui a gente vê aqui algumas mudanças, né, que trouxeram alguns problemas para a igreja, né? Ou seja, a facilidade, né, o que era para ser uma bênção para a igreja, acabou, né, o famoso tiro que saiu pela culatra, né? O tiro que saiu pela culatra. Ou seja, não pense você que você vai ser mais santo por ter mais paz dentro de casa. Isso é forte, hein? Vou repetir. Não pense você que você vai ser mais santo tendo mais paz dentro de casa. Não pense você que você vai ser mais santo resolvendo os seus problemas econômicos. Não pense você que você vai ser mais santo se você tiver mais poder. Tudo isso a igreja ganhou com a mudança do edito de Milão, sob a liderança de Constantino. A igreja ganhou mais poder, ganhou mais riqueza, tá? Liberdade, e ao invés de se tornar mais santa ainda do que antes, se tornou mais promíscua e pecadora. Enriquecimento da igreja. Entenda uma coisa aqui, um dado histórico, que não foi de um momento para outro. Como é que eles conseguiram convencer as pessoas a que doassem donativos e terras para a igreja? Por alguns séculos circulou uma narrativa dando conta de supostos milagres da cura e da conversão de Constantino, né, pelo bispo de Roma, e agradecido, isso é um documento, Constantino teria feito generosas concessões de privilégios e de terras ao bispo. Esses relatos reunidos no documento conhecido como Doação de Constantino tiveram ampla circulação na Idade Média. O documento usado pelo Papa na Idade Média como suporte às suas reivindicações de posses temporais e poder dos reinos temporal e espiritual. A formulação do documento parece datar de meados do século VIII, pois estava em circulação quando Pepino fez sua grande doação de terras na Itália ao papado. No documento, Constantino saudava a Silvestre e os bispos da igreja e narrava que fora curado de lepra, olha só, e batizado por Silvestre. Em troca, afirmava que a igreja de Roma deveria ter proeminência sobre todas as outras, sendo seu bispo supremo da igreja. Dava territórios em todo o império. Embora os fatos descritos estivessem no documento, entenda bem isso aqui, eles não são historicamente corretos, e nenhum outro registro de tais fatos existe. Ademais, Lorenzo Valla, em 1440, mostrou em livro o primeiro documento de verdadeira crítica histórica que a doação, essa doação de Constantino de terras à igreja, ela foi forjada por alguns séculos depois dos acontecimentos por elas descritos. Poucos documentos espúrios têm exercido tanta influência sobre a história como esse, tá? Tirei do livro Cristianismo através dos séculos. Ou seja, usando isso, a igreja, um dos meios da igreja é enriquecer. Como também a gente vai falar na semana que vem, né? Na semana que vem tem aula não, né? Tem aula, né? Semana que vem tem aula. Semana que vem vai estar falando um pouco sobre purgatório, né? Sobre as ofertas que eles pediam para poder as pessoas dar livramento para os seus entes queridos que estavam no purgatório, né? A gente vai falar sobre tudo isso. Então, são meios que a igreja ela usava para poder se enriquecer, tá ok? Tá, outra coisa que a gente falou também aqui sobre o autoritarismo, o poder que os cardeais e os papas tiveram, tá ok? Vamos lá. Isso aqui é muito importante para a gente poder falar rapidamente, que a gente não vai conseguir ler tudo aqui por conta do tempo. Já são 11 horas e 9 minutos, tá? O autoritarismo na igreja. Na igreja primitiva, o bispo era considerado junto com os bispos, junto com os seus, iguais aos seus, né? Eles eram iguais em posição, autoridade e função.
No período correspondido entre 313 e 590, o bispo romano passou a ser reconhecido como o primeiro entre iguais, ou seja, está acima de todos, tá? Agora, a origem dos papas, para quem não sabe, historicamente, nós já tivemos cerca de 266 papas. Papa, segundo historiadores católicos, o mundo já teve 266 papas. O papa é a palavra do grego que significa pai, tá? De acordo com a doutrina católica, é o sucessor de Pedro. Olha só que interessante. É o sucessor de Pedro no governo da Igreja Universal. E o vigário, ou seja, vigário, substituto de Cristo na terra. Tá ok? Ele tem autoridade sobre todos os fiéis e a hierarquia eclesiástica, inclusive o concílio ecumênico. É infalível quando fala sobre assuntos religiosos. Ou seja, a gente poderia usar vários argumentos aqui, mas o tempo não permite. O maior argumento que a Igreja Católica usa para dizer que Pedro foi o primeiro papa, o primeiro pai da Igreja, está em Mateus capítulo 16, 18. Onde Jesus declara: tu és Pedro, também digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem três teses sobre esse texto. A primeira é do papado, de que a pedra é a Pedro, de que Jesus estava estabelecendo a igreja sobre Pedro. A segunda tese é de que a igreja está sendo estabelecida sobre a declaração de Pedro: tu és o Cristo. E a terceira tese está baseada em que Cristo é a própria pedra, porque quando Jesus está dizendo tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta não é Pedro, esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A título de conhecimento, a gente precisa entender que existem duas palavras gregas para pedra: Petros e Petra. Petros e Petra. Petros é resquício de pedra, pedra pequena. Petra, que é a interpretação correta desse texto, aponta para o próprio Cristo, sobre esta pedra angular, pedra de esquina, pedra que foi rejeitada, que o próprio Pedro em sua epístola vai falar que Jesus é a pedra, tá ok? Ele é o edificador da igreja, a igreja está estabelecida sobre Cristo e não sobre Pedro. Então, eles fazem uma interpretação exegese errônea desse texto para dizer que Pedro foi o primeiro papa. O Pedro, na verdade, ele faz questão de justificar isso, né? Deixando claro que ele não é. O problema às vezes é isso, às vezes as pessoas idolatram, né, determinadas pessoas, muitas das vezes elas não querem isso, né, mas infelizmente às vezes a carência às vezes é tão grande, né, ou o interesse, né, em algo é tão grande, que às vezes você acaba passando por cima de princípios, né? Exatamente. E Pedro fez questão de deixar claro que ele não era o fundamento principal da igreja, né? Ele era um pequeno, né, um fragmento, como diz a tradução, mas as pessoas foram precisando, necessitando essa liberdade que o evangelista falou que começou a ser dada com Constantino, foi fazendo com que a igreja, né, naquela época começasse a buscar os mesmos interesses que Constantino buscou. Ou seja, a igreja agora começou a se estabelecer não com o interesse da proclamação genuína de Cristo, da palavra, mas passou, entendo eu assim como Constantino, a buscar interesses pessoais. Assim como eu acredito que ele fez tudo o que ele fez, embora Deus ele pode fazer isso, né? Exatamente. Mas eu acredito que ele fez justamente buscando seus interesses. Depois dele, né, a igreja começou a se estabelecer não mais preocupada em fazer a vontade de Deus, exatamente, mas a buscar os seus próprios interesses. Infelizmente, né, isso acontece ainda até hoje. Tem muita gente aqui não fala, é questão de ética, a live é interdenominacional, mas ainda existem muitos, né, que estão muito mais preocupados com seus interesses pessoais do que o reino de Deus, né? Exatamente. Para a gente poder aqui, só para dar uns dados aqui
baseado em datas, só para poder a gente fazer as considerações finais, né? Só para vocês terem conhecimento. Em 431, depois de Cristo, foi instituído o culto a Maria. 431. Esta, por intermédio dos dogmas papais, passou a ser considerada a Mãe de Deus, imaculada, intercessora e corredentora e rainha do céu. Em 503 depois de Cristo, foi instituído o purgatório. Semana que vem, né, vai estar falando. Em 787 depois de Cristo, foi instituída a canonização dos santos, ok? Em 1184 depois de Cristo, foi instituído a Inquisição, responsável pelo martírio de centenas de milhares de cristãos na Idade Média. Em 1190 foi instituída a venda de indulgências. Em 1546 depois de Cristo, no Concílio de Trento, foram incluídos os livros apócrifos no cânon, tá ok? Os livros apócrifos, os livros que vocês na igreja, na Bíblia Católica tem a mais, só vocês verem depois. Em 1854 depois de Cristo foi instituído o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870 depois de Cristo, no Concílio Vaticano, foi instituído pelo Papa Pio IX o dogma da infalibilidade papal, ou seja, o que o Papa fala é irrevogável, ninguém pode contrariar. Amém? Então, só para fazer, aí só umas considerações finais sobre o conteúdo de hoje. Interesses, né? Tudo foi criado com interesses. A igreja teve benefícios com a liberdade religiosa? Teve. A maior delas justamente está no fato de liberdade, ter os seus direitos civis assegurados, poder expressar a sua fé, propagar a sua fé. Em contrapartida, de todos os males que a igreja vamos dizer assim, passou, né? Não soube aproveitar a liberdade que teve, a liberdade que tinha e que tem até hoje. E aí, para a gente refletir, o que você tem feito com a liberdade que você tem hoje? A gente vai aprender nas aulas próximas sobre o monopólio desse livro. Vocês sabiam? A gente vai ver o período da reforma. Só a elite religiosa podia ler a Bíblia. Esse livro aqui só tinha em latim. Tá ok? E nesse período da Idade Média, o número de analfabetos era gigantesco. Tá ok? Por isso que foi reconhecido como a era das trevas, a era sombria das trevas, da igreja. É a era sombria, a Idade Média, a era das trevas. A Bíblia não podia ser lida por todos. Hoje você tem uma Bíblia para ler. Há pouco tempo atrás não havia nenhum incentivo à leitura, né? A gente sabe disso aí. Ainda dentro de algumas determinadas religiões, ainda há muito um incentivo à não leitura, né? Até porque a Bíblia é bem clara quando João vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós sabemos hoje por quê, né, desse período sombrio que o evangelista Reinaldo falou. Ou seja, quanto mais conhecimento, né, quanto mais busca, quanto mais eu entro aqui e conheço o que está aqui dentro, né, mais estruturado eu fico, mais preparado para as perseguições, mais resiliente eu fico, mais em santidade eu elevo a minha vida, porque eu estou exatamente dentro dessa palavra, ok? Então, esse estudo que nós estamos apresentando aqui, embora muitas das vezes ele é histórico, né, tem uma boa parte da história, o evangelista leu uma boa parte da história, resumiu, né, porque não dá para ler tudo, a parte da história, mas evidentemente que isso tudo que a gente trouxe hoje aqui para vocês é um conteúdo, né, para você agregar, para você acrescentar na sua vida. Bem? Então, hoje a gente vai estar finalizando, mas quero deixar um convite aqui para vocês. Próximo domingo nós vamos estar aí mais uma aula para a glória de Deus. Amém? Espero em Deus aí que esse conteúdo sirva para você tomar posse aí e manter a existência. Muita gente, Reinaldo, me pergunta às vezes:
poxa, às vezes numa situação difícil, às vezes, sabe que a gente está passando, ou trazem às vezes um problema grave, e as pessoas ficam assim, poxa, mas por que você fica tão calmo? Né? E a questão é justiça. A graça. A graça. Aquilo que a gente passou, né, na vida, que você falou, eu já contei meu testemunho, não vou contar aqui porque o horário já foi, mas aquilo que a gente já passou na vida, de onde Deus nos tirou, né, como eu já falei aqui, morei anos, muita gente me conhece, um barraco de madeira, servindo ao Senhor, mesmo não tendo nada, né? Hoje não é que a gente não tenha muita coisa, ainda não estamos longe daquilo que as pessoas idealizam, mas a gente está com Paulo, né? A gente aprendeu a se contentar com aquilo que a gente tem. Aleluia. Né? Então, essa maturidade que a gente está falando, hein? né? Essa maturidade que a gente alcança é que nos faz não nos desesperar. Não é que tudo vai bem, não é que nós temos tudo aquilo que queremos, que fazemos tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Nada, longe disso. Né? Longe disso, mas a maturidade que a gente alcançou é que nós passamos a entender, né, e que o foco não é as coisas deste mundo, os focos é o reino de Deus. Então, embora hoje, né, não haja prisões ainda, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas o que mais nós precisamos entender, é o que eu falo para as pessoas, hoje as experiências que nós tivemos e temos com Deus é o que nos dá essa estrutura para que hoje a gente possa estar aqui, independente dos problemas, independente das dificuldades, o evangelista é da mesma forma. Então, o que a gente quer e pretende com esse estudo, principalmente para você, não é só você ter um conteúdo histórico, mas você ter a sua fé identificada, você realmente ser um cristão, não de cristal, não é porque alguém no passado te feriu, né? A gente tem muitas pessoas hoje fora da presença, porque ainda foram feridas no passado, ou muitas das vezes tem medo, e a gente entende isso, né? Porque infelizmente muitos não de fato têm dado um testemunho. Quando eu falo muito de liderança, né, de igreja, então eu particularmente não imagino você quantas decepções eu já tive. São 37 anos caminhando, quantos já me decepcionaram dentro da liderança? Não estou falando de crente só, não, estou falando de líderes, né? Que já nos decepcionaram, pessoas que a gente tinha como exemplo, como espelho, mas nem por isso, né? Hoje eu estou fora, hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, mesmo quem conhece a nossa vida, a nossa história sabe, mesmo com todos os desafios que nós temos hoje. Então, o que Deus quer através desse estudo é fazer você entender. Não adianta você buscar os seus interesses pessoais, não adianta você se prender ao que você quer. Nós precisamos se prender aquilo que Deus quer para as nossas vidas, amém? Então esse estudo eu creio que foi rico, Reinaldo, e vai ajudar com certeza a edificar. Eu ainda vou ver muito crente medroso, e ainda muito crente atribulado, ainda voltando a caminhar de uma forma, amém? Mas veja bem, a gente entende que não é fácil, né? A gente fala isso aqui, eu falo, como é que pode alguém não ter medo de demônio e ter medo de barata, né? Parece um contrassenso, né? O perigo é muito maior. Então a gente entende, na verdade, que as nossas experiências, as experiências que vocês têm, tudo isso de fato contribui. Mas a gente precisa falar a verdade. Não adianta eu chegar aqui, Reinaldo, você chega aqui e a gente falar só coisas boas, bonitas, para agradar o teu ego, para você se tornar mais amigos nossos, para nos acompanhar simplesmente. Não. O nosso propósito aqui é falar a verdade. É mostrar para você que o evangelho é esse aqui. É o que foi ministrado. Isso é o evangelho. Não é esse oba-oba, esse mar de rosas, não. Agora, uma coisa pode ter certeza. Eu sempre falo isso. Todos nós vamos dar conta diante de Deus, daquilo que falamos, daquilo que fazemos, daquilo que nós não fizemos também, né, Reinaldo? Então, isso, né, é primordial. Agora, Reinaldo, eu estou com um convite aqui, você é líder, o nosso evangelista Reinaldo, além de ser nosso professor também, nos ajuda aí, está com esse estudo conosco, nosso professor Reinaldo, ele também é líder dos nossos gaditos. Para quem não sabe, os gaditos é um grupo de varões, de homens da nossa igreja. Então, Reinaldo, tem esse convite aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem aqui, dia 31 de outubro, né? Às 18 horas. A partir das 18 horas, aqui no Ministério Unificado de Bangu, nós vamos ter uma palestra somente para homens, uma vida consolidada no Espírito, é o tema dessa palestra, né? Fala um pouquinho mais aí rapidinho, né? Porque o horário já foi embora, mas convida esses homens aí. Eu sei que tem homem aí, se tiver homem aí, vamos ver se você dá um glória a Deus agora aí. Amados, Deus é muito bom, Deus é muito bom.
O que me chamou muita atenção, pastor, é a generosidade como o Espírito Santo moveu os homens da igreja. Tanto os ministros, né, todos os homens da igreja, como também aqueles que estão chegando agora. Né? Então, assim, Deus honra a nossa dedicação. E, assim, houve uma voluntariedade muito grande, né, no número de ofertantes e no valor de oferta. A gente estabeleceu R$20 para cada homem e, assim, poucas pessoas deram 20, né? Não que a gente estava procurando isso, mas a gente percebe uma generosidade assim, um reconhecimento, né, do que o Espírito Santo tem feito, do como nós temos também levado esse trabalho com os homens a sério. Nós temos orado por esse evento semanalmente, temos orado, né, toda semana a gente fica 1 hora aqui, pastor, né, meus irmãos, 1 hora aqui no auditório orando especificamente por esse evento. Por fim, antes desse evento aí, nós teremos um evento muito importante, agora sexta-feira, tá? Sexta-feira às 20 horas, nós vamos dar continuidade à série de ministração sobre história dos avivamentos, vai ser tremendo, e logo após a ministração de história dos avivamentos, nós vamos subir um monte com o bispo, que subiu um monte com o bispo, justamente também para orar por esse evento do dia 31. Então a gente vai colocar mesas, né, no templo, vamos servir refrigerante, para quem não bebe refrigerante vai servir suco, salgadinho, vai ter um café, a palestra abençoada, né, sorteio, enfim, não deixe de ver. Não é um culto também, evangelista? É uma palestra. É uma palestra, né? Então vai ter mesas, vai ser, quem vier vai ser servido, mas a gente tem vagas limitadas, por 120, né? A gente hoje, nós estamos, conforme o pastor Evancler já mostrou aqui, a gente vai estar dando 2 convites para cada varão. Tem um número limitado aqui, tá? Porque a gente tem um número limite por conta da pandemia também, tá bom? E aí hoje a gente vai estar anotando até o nome dos irmãos que vão estar trazendo as pessoas, né? E o nome dessas pessoas que vão ser convidadas. E eu já tenho 2 pessoas para convidar, uma está me assistindo, né? Pastor, se me permitir só fazer algumas considerações bem rápidas, 2 minutinhos só, sobre a questão da aula. Amados, então, na semana que vem, nós vamos começar a falar sobre a pré-reforma, né, pastor? A gente vai começar a ver homens, né, que começaram a perceber o desvio da igreja e começaram a se incomodar com isso, não se acomodar, tá ok? Eles não se acomodaram, mas se incomodaram com tal situação. E aí começaram a se levantar. A gente vai começar com os pré-reformadores, depois com os reformadores, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Aí eu aproveito, né, para poder terminar. Você está feliz com o andamento da igreja? Você está feliz com a sua caminhada cristã? Eu não estou satisfeito. Está satisfeito, pastor? Não. Deus tem mais para nós, tá ok? Agora, não basta só apontar os erros, não basta só ver o que está errado. Eu preciso ser um instrumento de mudança. Você precisa ser um instrumento de mudança para a igreja, para que a igreja seja mudada. Sabe por que muita gente aponta dedo, reclama, diz que tem que mudar, mas se torna um instrumento de mudança? Porque é muito mais fácil reclamar do que ser um instrumento de transformação. É isso. Bem, então nós vamos orar para terminar bem esse estudo hoje. Quero agradecer a você que ficou até agora aqui conosco, os irmãos que passaram também. Eu sei que muitos visualizam, né, as outras aulas, dão mais de 200 visualizações, que o pessoal vê, assiste depois, muita gente assiste no YouTube também, no nosso canal. Já aproveito para convidar você, nós temos um canal no YouTube, Evancler dos Santos Oficial. Vai superar o canal do Flamengo em breve, né? A nossa meta é passar aí a Flá TV, o Vaz TV, a Globo TV. A gente está no nosso canal no YouTube lá, iniciando. Se você puder, vá lá, se inscreva no canal, clica no sininho para que você possa receber os nossos vídeos. A gente está preparando aí alguns conteúdos específicos para o nosso canal no YouTube, para a gente começar a divulgar no canal. Então, só para quem é inscrito no canal a gente vai colocar. Inclusive, nós vamos dar também uma palestra lá no canal no YouTube, né? A gente vai falar sobre família, a gente vai ter várias palestras no canal no YouTube que a gente está formatando aí, formalizando. Bem, eu creio que ainda esse ano, ainda esse mês, talvez no máximo no início de novembro, a gente já vai ter um conteúdo. Mas a gente já tem alguns conteúdos no canal que a gente coloca lá toda semana. Então você se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, perfil
Reinaldo Gomes no Facebook, o meu perfil aqui também, a nossa página, curta a nossa página, se você está aqui assistindo e ainda não curtiu, clica lá, tem muita gente que o Facebook tirou, tá? Então se você puder, dá uma olhadinha se está como curtida a página Evangelho dos Santos Principal, porque o Facebook tirou muita gente lá por algum erro, eu recebi uma comunicação. Então se você não curtiu, dá uma olhada se você curtiu lá a página para nos acompanhar. E no Instagram também, quem quiser, @Evangelho dos Santos Oficial. Bem, vamos orar então, vamos terminar, porque eu tenho certeza que você vai ficar aí meditando nessa palavra. Domingo que vem, se Deus permitir, novamente 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui com esse estudo. Bem, feche os olhos, soberano Deus e eterno Pai. Nós só temos que te agradecer, ó Deus, mais uma vez nessa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e falado através da tua palavra. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque eu creio que o Senhor está usando esse estudo, ó Pai, a Deus, para edificar vidas através da tua palavra. Senhor, tornar-nos, ó Pai, mais resistentes, Senhor, mais resilientes, ó Pai, aos enfrentamentos do inimigo. Senhor, a tua palavra diz no livro de Efésios, capítulo 6, o servo apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Senhor, que através desse estudo, dessa palavra, Senhor, venha criar, Senhor, uma resistência poderosa na tua igreja, para que independente de como das ferramentas do inimigo, Senhor, a tua igreja, ó Deus, possa estar preparada e edificada na tua palavra. Senhor, toma, Senhor, a cada um de nós, que as armaduras estejam sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, e que possamos só, Pai, ter um domingo, restante domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Continua conosco então durante as nossas lives, que Deus possa abençoar grandemente. Amo todos vocês, também nós vamos terminar, desculpa o horário, coraçãozinho, amém? Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Ó, Silvana está colocando aí o link do canal, o link das nossas redes sociais. Clica aí e você já vai direto lá para a nossa página, para o nosso canal no YouTube. Se inscreve lá. Amanhã deve ter mais um conteúdo do nosso canal que a gente vai publicar. Então, estou convidando você. Reinaldo Gomes todo dia tem uma palavra de um devocional, toda manhã, no perfil do nosso irmão Reinaldo Gomes, evangelista, ok? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Paz, abençoe.